desenho básico, tá? Dicas de desenho iniciante e nível intermediário. A gente vai começar fazendo a construção de um rosto aqui de um personagem, pelo menos um ou dois, onde eu vou dar algumas dicas iniciais na primeira construção. Na segunda construção já vai ser um pouquinho mais intermediária. E se der tempo, a gente faz uma ilustração a lápis com as dicas finais também, nível intermediário. Por que eu digo níveis iniciais e intermediários? Tá? Porque eu conheço muita gente que está começando a desenhar e tem muita dificuldade com algumas coisas. Então, vamos tentar atender a necessidade aí dessa galera inicialmente. Para a construção de nível básico, inicialmente trabalhar com as formas mais básicas, tá? De construção. Então, a gente teria esfera, tá? Eu costumo ensinar muito isso aqui. Ó. Se eu fosse fazer para mim, como vocês vão ver na segunda construção, eu vou fazer mais direto. Mas no caso aqui, como é a parte inicial, é a parte básica, tá? A gente vai ter essas marcações para poder fazer, tá? Linha de sobrancelha, linha do nariz, essa medida aqui a gente repete aqui para baixo, entra aqui a medida do queixo, tá? E aí entre os dois, um pouquinho acima do centro, medida da boca. Uma vez que eu tenho essas marcações, posso trabalhar aqui, o rosto está meio perfil, trabalhar aqui a lateral para a bochecha, aqui a altura da sobrancelha, até aqui o queixo e a mandíbula, aqui na altura do nariz, a gente vai ter a orelha. A orelha eu não gosto de fazer até a linha da sobrancelha, eu gosto de deixar um pouquinho mais abaixo, que é o que eu chamo de linha dos olhos. São essas duas linhas aqui chamadas de linhas A e B. Tá? A gente tem 0 para a sobrancelha, 1 para nariz, 2 para o queixo, 3 para a boca, linha A e linha B, que é a linha de altura dos olhos. Só que como muita gente que desenha mangá já tem essa noção, a gente sabe que a gente vai ter aqui nos olhos uma distância pequena, aqui no meio a distância total, essa mesma medida aqui eu gosto de repetir para cá. Então a gente tem duas medidas iguais e uma medida metade, uma medida menor. Tá? Para aí a partir disso a gente ter como buscar aqui a construção para o ombro e as demais partes do personagem que a gente vai construir. Vou fazer aqui a construção no final de uma indicação. Isso se na metade do caminho vocês não perceberem que personagem se trata. Então a gente tem essas marcações iniciais. Eu gosto muito de dividir a marcação aqui para a região do nariz, baseado nesse formato triangular, para a gente aí poder vir marcação aqui da região da boca. Podendo construir sobrancelha nesse sentido. E a marcação do cabelo. Geralmente o cabelo é o que mais entrega aqui o trabalho desses personagens. Vai cortar um pedaço do cabelo aqui, com um pouquinho alto. Dá para trabalhar aqui tranquilamente.
As primeiras etapas de construção, sempre recomendo segurar a grafite mais atrás, para poder fazer as linhas um pouquinho mais inteiras. Isso daí facilita muito o processo do desenho. Permite você ter um traço um pouquinho mais solto. Só que realmente, como está cortando um pedacinho, não sei se vai dar para identificar logo de cara qual é o personagem que eu estou fazendo. Pelo estilo de cabelo, acho que já dá para ter noção. Levando em conta que, como eu não gravo todos os detalhes dos personagens dos animes que eu conheço, isso daqui eu estou tentando trabalhar de acordo com algumas referências que eu tenho. Vou buscando trabalhar a construção de cada uma das formas que eu tenho para fazer aqui, baseado em desenhos ou em formas simples. Esse é o grande lance para poder iniciar. Não tentar sair fazendo os desenhos, pelo menos quem está aprendendo, quem está começando a desenvolver, né, os seus desenhos no estilo mangá, não sair tentando fazer o desenho com as formas finais logo. Sempre vou dar essas recomendações de esboço primeiro mais simples. Depois que você vai dominando, vai ficando melhor nessas marcações, você vai começando a trabalhar, né, mais inteiro. Mas até lá, a recomendação sempre é o desenho assim, ó, traço todo mais solto primeiro. A gente já marcou aqui o principal que me interessava. Então daqui eu já posso começar a fazer mais a definição do rosto de acordo com o que me interessa. Desenho um pouquinho estilizado. Tem gente que gosta de desenhar perfeitamente igual ao traço do artista. Não tenho nada contra isso, mas meu traço sempre é um pouquinho mais estilizado. Então já uma pegada nesse estilo aqui. Então agora começar a fazer os ajustes aqui que a gente precisa. Certo. Antes de começar a finalizar, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu considero muito importante. Para quem está começando a fazer as construções em estilo mangá, essa dica aqui que eu vou dar ela é bem importante. Vou puxar aqui. Essa dica aqui ela é bem importante, que é o seguinte: depois de marcar o esboço, você tem que começar a limpar. Tá? Vai passar a borracha aqui, ó, para tirar todas as linhas de marcação que tem. Tá assistindo aí depois esse vídeo, que eu não fiz uma divulgação muito grande ainda desse ao vivo, todas as quintas-feiras, tá, no horário de 5 horas, a gente vai fazer um ao vivo com as dicas de desenho. Vou sempre dar um desenho de introdução, que é tipo um aquecimento, que é isso daqui que eu estou fazendo. Depois desse aquecimento, a gente vai fazer, né, a resposta aí do que o pessoal for
perguntando. Uma que eu queria testar como é que ia funcionar aqui, conexão, áudio. Queria testar como é que ia ficar aqui a iluminação, né? Estou trabalhando com a iluminação nova, a prancheta aqui também, que eu apliquei esse fundo preto nela, que refletia muito, estourava muito a cor clara, e aí dificultava bastante em alguns aspectos. Então eu fiz isso daí para ver se melhorava. Estou achando um pouquinho melhor, mas está bem escuro ainda, então eu tenho que regular um pouquinho mais isso daí um pouquinho mais para frente. Vamos aqui, ó. Então a gente aí vai ter agora, ó, começar a fazer o ajuste aqui do desenho, fazer o acabamento, como eu chamo. Para o acabamento, qual é a dica que eu dou? Use sempre o traçado em uma direção só. Se você reparar aqui, eu vou sempre riscar em um sentido único. Tá? Já tem um esboço aqui para me orientar, para fazer a finalização aqui agora. É sempre riscar em um sentido único, que aí vai me dar um traço mais limpo, com a qualidade melhor. O papel que eu estou usando aqui também é um pouquinho mais fino, então a linha está um pouquinho porosa. Ela está esfumaçando bastante. Estou usando um papel A4, papel sulfite comum. Então ela aí tende a dar esse efeito assim de linha meio porosa. Vamos aqui, ó, sempre traçando em um sentido único. Se você começa arriscando o traçado para baixo, mantenha ele sempre nessa direção. Vou ver se eu consigo passar o nanquim aqui também. Para ter essa noção aí de como é passar o nanquim. A gente vai ter aqui a raiz do cabelo dela. Outro lado ali também, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Fechando aqui essa primeira parte. A gente vai poder vir a parte de fora aqui. Uma dica legal é poder fazer isso aqui, ó, girar a folha. Isso daí te dá um pouquinho mais de liberdade para você poder traçar. Como vai ficando. Sempre riscando em um sentido só, que infelizmente cortou um pedacinho do cabelo. Mas eu acredito que a galera aí que é fã do anime já sabe qual anime é, ainda que não esteja identificando qual é a personagem ainda. Mas eu acredito que já sabe que anime é. Lembrando que as dicas aqui são de níveis start, tá? Nível iniciante. Eu passei aqui o esboço, passo a passo, indicando como eu faço a minha construção. Segunda etapa que eu vou fazer aqui outro personagem. Já vou ver para fazer um pouquinho mais inteiro.
Vai ter isso aqui. Usando papel sulfite, tá? Papel sulfite, se eu não me engano, é 75 gramas, que é o papel mais fininho. Dá um pouquinho de diferença também no traço, nada que seja absurdo, não. Dá uma diferençazinha interessante. Outra dica aqui, para a galera que está iniciando. Eu dou muita preferência a fazer a ilustração no sentido esquerda superior para a direita, tá? Porque se você ficar com a mão aqui em cima, acontece isso. Pode manchar o desenho, tá? E para não manchar, eu prefiro começar essas partes de cima e vir descendo. Aqui no caso, eu acabei me empolgando seguindo no sentido horário aqui, mas não é o comum que eu utilizo. A gente vai ter isso aqui para o acabamento agora. Pronto, agora eu vou começar a pegar o rosto dela. Só as últimas marcações aqui para o cabelo. Eu acho que esse desenho eu vou fazer a finalização dele no digital. Não hoje, vou fazer o vídeo mostrando a finalização dele. Fazer a finalização e a colorização no digital. E aí postar aí também. Você está assistindo esse vídeo já depois, eu fiz ele um ao vivo, tá? Dia de quinta-feira, que é os dias que eu estou planejando aí para poder começar a trabalhar aqui mexendo no canal ao vivo, tá? Se você assistiu depois, por favor, para ajudar o canal aí, não deixe de curtir, né, de comentar, compartilhe também se você conhece alguém que gosta de desenhar mangá, tá aí no nível intermediário, nível básico, quer pegar umas dicas para poder aprender melhor, compartilhe o nosso vídeo aí que ajuda bastante o canal. Vou botar uma sombra aqui de leve, com as texturas. E aí trabalhar agora a parte dos olhos. A parte mais importante dos mangás. A gente tem aqui essa estrutura. Vou botar aqui uns 2 aqui embaixo, pelo menos. Marcação aqui dos olhos. Deixando os olhos de mangá com essa pegada aqui um pouquinho mais grossa nas linhas de pálpebra. Isso aí é específico, né, do estilo do desenho mangá. É uma coisa que vale a pena de se manter. Já vai ter aqui para cima. E aqui no finalzinho. Concluindo aqui basicamente a construção do rosto dessa personagem. Marcar aqui os olhos dela.
Também a linha de pálpebra aqui bem mais grossa. Linha de pálpebra não, a linha da íris. A gente vai ter aqui o brilho vindo desse mesmo lado para os dois olhos. A gente tem aqui a construção, fazer um tracinho de sombra também aqui, uma texturazinha de sombra. Não deixar o desenho limpo demais. Aqui acho que já dá para perceber que personagem é, né? Qual personagem que você chuta aí? Personagem, nosso querido Dragon Ball. Personagem você acredita que é essa daqui? Estou aqui na reta final, últimos detalhes. Primeira etapa aqui, tipo um aquecimento. A gente tem aqui já a etapa final. Já nos dá uma indicação aqui. A nossa personagem aqui de Dragon Ball. Essa personagem daqui é a Kefla, tá? Fiz aqui bem passo a passo, tá? Baseado em algumas referências que eu tenho aqui no PC para a construção dela. Fazer aqui uma segunda personagem de DBZ aqui. Seguir um padrão de construção semelhante, porém... Vamos dar continuidade aqui à segunda parte do desenho da Caulifa, fazendo a line art e a colorização digital. Eu optei por trabalhar na área digital porque é o que eu tenho feito mais trabalhos ultimamente e por ser um pouquinho mais rápido também para falar e explicar. Lembrando que esse desenho foi de um vídeo ao vivo, tá? Que eu vou liberar aí no canal. A gente está fazendo dia de quinta-feira, tá? A partir das 5 horas, fazendo umas dicas de desenho ao vivo, onde eu mostrei 3 desenhos na construção passo a passo, né? Com um nível básico e 2 níveis mais intermediário para avançado. Então aqui, seguindo a ideia da line art, a gente vai fazer o acabamento, né, utilizando, no caso aqui eu escolhi o Paint to Sign, para fazer esse efeito de line art, utilizando sempre as linhas mais inteiras, utilizando o estabilizador também, para nos dar uma linha mais firme, mais precisa. Eu evito usar tracejado. No caso aqui eu não estou focando tanto
em linhas finas e grossas, tá? Estou trabalhando a linha mais inteira, por assim dizer, mantendo uma espessura única. Normalmente a gente trabalha a line art utilizando o efeito também de linhas finas e linhas grossas. Linhas finas para a área de iluminação e linhas grossas para a área de sombra, sendo que isso não é uma obrigatoriedade no desenho, tá? É interessante você trabalhar de uma forma que você fique à vontade. O exemplo que eu dou para isso é o mangá de Love Hina, que é um mangá um pouquinho antigo aí, mas a line art dele é trabalhada como linha única. Tem também o Uki Holder e o Negima, que é do mesmo autor, Ken Akamatsu, onde ele utiliza esse estilo de line art mais firme. No meu caso, eu prefiro com um pouquinho das variações, mas não estou focando tanto isso nessa arte daqui. Tá? Estou buscando trabalhar de uma forma que seja mais rápida e mais prática. Eu já vi que a galera do YouTube gosta muito de um desenho que seja rápido. Eles gostam mais de ver o processo do que receber as explicações, então estou tentando seguir um pouquinho dessa linha. Feito a line art, eu vim para a aplicação das cores chapadas, flat color ou local color, a depender de como você conheça, onde a gente faz o preenchimento das linhas das cores de base, tá? No caso, a minha atenção inicialmente é não deixar as cores extremamente saturadas. Eu trabalho em computadores diferentes e às vezes a cor nenhum tá boa, quando eu venho para um outro monitor a cor está estourada ou está saturada. Então tenho sempre que ter um pouco de cuidado com isso daí para não deixar estourar as cores. Aqui agora onde a gente começa a fazer as aplicações, né, dos efeitos de sombra, questões como essa, no estilo mangá eu utilizo uma sequência bem básica. Tá? Primeiro, uma leve luz de sombra com a cor, com pincel de aerógrafo, pincel de borda suave. No caso aqui eu busquei um ajuste das cores que tornassem mais agradáveis, que eu não estava achando tão legal. A sombra estava ficando ou muito escura ou muito saturada. Eu consegui achar uma tonalidade um pouquinho melhor, me dá uma sombra aqui um pouquinho mais escura, e aí a cor também não estava tão saturada, eu achei um pouquinho melhor. Com isso eu botei a iluminação vindo da esquerda superior e fui trabalhando a sombra toda do lado direito, tá? Inicialmente a sombra suave com aerógrafo, depois essa sombra chapada, que é específica do mangá, tá? Mas ainda assim eu mudei um pouquinho aqui a cor de base, deixei um pouquinho mais clara, para me dar essa sombra aí com uma tonalidade melhor. Depois de fazer essa parte chapada, eu seleciono a área chapada e com o mesmo aerógrafo eu faço uma tonalidade um pouquinho mais escura, para me dar uma, digamos assim, uma sombra dentro da sombra, só que uma sombra suave no caso. Feito isso daí, eu trabalho bastante com a seleção, então faço a seleção da pele novamente para poder trabalhar os tons de oclusão, que são os tons mais escuros. E por último, os tons de brilho, tá? Que também eu utilizo os tons um pouquinho chapados. Depois disso, aí abro uma camada com o efeito de Blend Mode para poder trabalhar essa última área aqui de brilho e esses pequenos ajustes que o desenho pode ter. Tá? É preciso ter um pouquinho de cuidado para não estourar demais os efeitos de brilho e de sombra também. Tá? Uma vez que eu fiz esse processo na pele, eu vou repetir ele na roupa, no cabelo e nas demais partes do desenho. Primeiro uma sombra chapada, tá? Você utiliza, primeiro a sombra suave, depois a sombra chapada, sempre nessa ordem, tá? Depois disso daí a gente pode ter o efeito da sombra dentro da sombra, uma sombra suave na sombra chapada, e os efeitos de iluminação. No caso do cabelo, como é uma área grande igual à pele, a gente segue esse padrão com muito mais facilidade, tá? No caso do cabelo, eu ainda botei um pouquinho de iluminação na mesma camada onde tinha a sombra
mais suave, que é a primeira sombra que eu aplico. Depois vem para essa segunda sombra aqui, mais dura. No caso do cabelo, eu peguei somente as áreas mais à direita para fazer a aplicação dessa sombra dura, para dar esse efeito aí da sombra mais chapada. Aí assim a gente vem fazendo, no caso, toda essa aplicação aí para esse efeito de sombra no cabelo, tá? Uma vez que você segue esse trabalho, vai ficando mais fácil para você conseguindo fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, deixar o trabalho mais de acordo ao que você gosta ou ao que você acha interessante. Eu não sigo aquele padrão extremo do mangá, tá? Porque eu acho que os desenhos com recorte ficam um pouquinho simplificados. Então eu prefiro aplicar alguns efeitos para deixar a arte um pouquinho mais rica, tá? E eu também às vezes utilizo o Blend Mode, tá? Mas no caso aqui eu estou utilizando o mínimo possível deles, tá? Depois de fazer a sombra chapada, eu seleciono essa camada, né, onde está com as sombras chapadas, faço uma sombra um pouquinho mais escura, às vezes aplico uma contraluz um pouquinho mais clara, e aí venho para a segunda sombra, que é a sombra de oclusão, tá? A segunda sombra dura, no caso, que é essa etapa que eu estou fazendo agora. E essa sombra de oclusão, ela fica pequena, tá? Não é uma sombra que você coloca ela grandona, não. Ela é uma sombra pequena, tá? E feito essa sombra de oclusão, a gente vai partir para a última etapa, no caso aqui do cabelo, que são os brilhos. Eu deixo uma camada normal, tá? Para aplicar esses brilhos com os tons mais claros, e depois uma camada, no caso aqui do Sai, no modo Shine, para dar o efeito dos brilhos. Tá? Eu apliquei um contrabrilho aqui também no cabelo, uma luz refletida, para me dar um efeito legal. A última parte que geralmente eu trabalho são os olhos e a boca. Tá? Ainda segue o mesmo padrão da sombra mais suave, na parte superior e na região da pupila. Depois a gente aí vai ter a sombra mais dura, nessas mesmas áreas. E por último a parte da iluminação, que aí no caso do olho eu faço primeiro uma sombra suave com aerógrafo. Depois eu pego um pincel aqui que parece um maker, parece uma caneta, faço o efeito de brilho e por último aplico o brilho branco, né, com um leve toque de aerógrafo ao redor. Para a boca eu apenas mantenho novamente o processo que a gente utilizou ali na pele. A mesma coisa, cor suave, cor mais escura, efeitos dos brilhos para assim dar o acabamento. Então essa daí foi a primeira arte que eu fiz no ao vivo, tá? E eu estou trabalhando aqui a parte das cores para que você possa ver. Se você gostou desse vídeo aí, por favor, dê um curtir, deixa um comentário, diga aí o que você gostaria de ver de dica aqui no nosso canal, seja tradicional ou digital. Tá? A gente vai focar bastante em mangá direcionado para a criação e nem tanto para a reprodução. Eu espero que você realmente tenha gostado do nosso trabalho e ajude aí prestigiando com ele, né? Curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!